pessoal? Bom, pessoal, vamos voltar? Vamos continuar? Então, eu não consigo ter agora o acesso às perguntas de vocês. Então, no final eu vou responder, ou então vocês me encaminhem por e-mail. No final eu informo tudo, tá? Eu vou só consertar aqui um negocinho no computador e já retorno já com a apelação. Então, pessoal, voltando agora, nós vamos falar sobre o recurso de apelação, tudo bem? Então, feita toda a teoria geral do recurso, nós vamos agora destrinchar um recurso de cada vez nessa fase nossa aqui. E lembrando o seguinte, nós vamos falar de 4 recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargos de declaração, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso, a cada meia hora, 40 minutos eu vou dar uma parada para que nós possamos reiniciar a matéria. Tudo bem? Bom, pessoal, se nós começamos a falar do princípio da taxatividade, nós lembramos que a apelação tem que estar prevista em lei. Então, a apelação é um recurso cabível contra a sentença, que está lá no artigo 1009, que diz o seguinte: da sentença cabe apelação. Tranquilo. Então, o artigo é direto e nós já entendemos que da sentença cabe apelação. Só vai recorrer aquele que sucumbir no processo. Perfeito? Pessoal, a ideia aqui é impugnar a sentença através de um recurso que aparece para a gente em 2 partes: a folha de apresentação e as razões de apelação. Lembrando do seguinte, eu vou fazer só aqui uma lógica com vocês para que nós possamos ultrapassar isso sem grandes dificuldades. Nós temos algumas decisões que comportam agravo de instrumento. Essas decisões que comportam de imediato agravo de instrumento, você precisa de fato agravar. Elas estão previstas lá no artigo 1015. Perfeito. Bom, agora na sentença, você pode trazer à tona aquelas decisões que não comportam agravo de instrumento, conforme está previsto lá no parágrafo 1º do CPC. Do 1009, parágrafo 1º do CPC. Fala o seguinte: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se as decisões a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Aqui, o que o legislador quis fazer é uma economia processual. Então, nesse caso, as decisões que comportam agravo de instrumento, você vai agravar de imediato, porque se você não agravar no prazo de 15 dias, ela preclui. Agora, as decisões que não estão cobertas por agravo de instrumento, você vai resguardar para si, e em eventual sentença em que não seja boa, favorável a você ou ao seu cliente, você vai poder apelar daquela sentença, trazendo à tona aqui a questão que fala sobre a preliminar de apelação. Então, uma decisão que eu não pude agravar de imediato, porque o rol do artigo 1015 fala que não é cabível agravo de instrumento naquela decisão, eu vou trazer à tona, vou questioná-la em preliminar de apelação. Isso é muito importante. Então, como consequência lógica desse parágrafo 1º, você tem que linkar ele no artigo 1015, que aquelas decisões de lá do 1015 não podem ser trazidas aqui em preliminar de apelação. Perfeito? Então, só para sintetizar, eu só posso trazer à tona em preliminar de apelação, caso eu recorra, e aquela decisão de imediato, quando foi dada no processo, não caberia, na época, agravo de instrumento. Tudo bem? Pessoal, quem tem legitimidade para recorrer? Legitimidade para recorrer está previsto lá no artigo 996 do CPC, que diz o seguinte: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, aquela parte que sucumbiu, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da lei. Perfeito? Então, como regra geral, aquele que sucumbe tem o direito de recorrer. O terceiro interveniente, no caso de uma intervenção de terceiro, por exemplo, pode ocorrer também que ele recorra, porque aquela sentença implica, de fato, o seu direito, certo? E o Ministério Público. Tudo bem? O parágrafo único fala o seguinte: cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito a que se afirme titular, ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, é mais ou menos isso que eu comentei. Artigo 996 do CPC, tá bom?
Pessoal, obrigado pelas mensagens, estou gostando muito, muito bacana. Essa troca é muito interessante, fico muito feliz. Pessoal, sobre o objeto da apelação. Se eu vou recorrer, eu preciso analisar se eu tenho um erro de análise do mérito ou um erro de procedimento. Então, essa questão da análise do mérito, que é o conteúdo, vai ficar a cargo do caso concreto. Se eu tiver aqui um erro, análise do mérito, olha, o juiz ele julgou errado a minha ação, ele não analisou aquele documento, então nós temos aqui um erro injudicando, que é uma análise errada do mérito, que vai ser necessário você pedir a reforma da decisão. Agora, se, por exemplo, o juiz ele analisa toda a questão, mas a sentença tem decisão em sentido lato, tá, pessoal? Em sentido estrito, a decisão interlocutória e a apelação. O pronunciamento judicial tiver algum vício formal, então nós temos que pedir aqui a invalidação daquele ato. Então nós estamos aqui diante de um erro de procedimento, erro em procedendo. Então é análise do mérito. Pessoal, na apelação, ela segue um regramento para que ela seja interposta. O artigo 1010, ela traz esse regramento que fala o seguinte: a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá. Aqui é importante mencionar uma diferença entre apelação e agravo de instrumento. No caso, é a competência para o recebimento do processo. A apelação, ela vai ser dirigida, a folha de rosto, a primeira folha, ao juízo de primeiro grau. Beleza. Então, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara civil da capital. O agravo de instrumento, vocês verão comigo lá na frente, que não é o caso. O agravo de instrumento ele é dirigido diretamente para o juízo de segundo grau. Tudo bem? Então aqui nós temos a primeira diferença entre apelação e agravo de instrumento. Artigo 1010, a apelação será dirigida ao juízo de primeiro grau e nela conterá nomes e qualificação das partes, exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. Os requisitos estão aqui. Então, numa futura OAB, quem for fazer ainda, vocês vão ver que o caso concreto de vocês venha que uma sentença julgou procedente ou improcedente, vocês irão recorrer a essa sentença, os requisitos estão no artigo 1010. Então, na primeira folha de rosto, só para a gente sintetizar aqui a questão para quem faz prática, vocês irão fazer ali a folha de rosto, a folha de apresentação. Maria da Silva, já devidamente qualificada nos autos, e resignada com a decisão, com a sentença de folha X, vem apresentar seu recurso de apelação pelas razões de fundamento de direito a seguir deduzidas. Perfeito. Aqui nós temos a primeira apresentação. Eu, na minha visão como advogado, eu acho interessante que vocês possam informar já na folha de rosto que o recurso é tempestivo, porque foi dado no dia X e o prazo começa a transcorrer no dia Y, só encerrando no dia Z. Então o recurso é tempestivo, certo? E você tem aqui a questão do preparo. Outro sim, você informa que deixa de recolher o preparo, uma vez que Maria da Silva, né, a recorrente, é beneficiária da gratuidade de justiça. Ademais, vocês vão dizer o seguinte: vocês vão falar que vocês buscam o recebimento do recurso na folha de rosto, o recebimento do recurso, seu julgamento, seu processamento e julgamento. Caso o recorrido, né, aquele que foi beneficiário pela decisão agravada, o recorrido ou o apelado seja intimado em contrarrazões, conforme observa o artigo 1010, parágrafo 1º do CPC, termos equipe de deferimento. Aqui está a folha de rosto. Aí o que vocês irão fazer? Uma folha apartada, as razões da apelação. Qualificar as partes, apelante e apelado, lembrando do seguinte: apelante é quem apela, apelado é aquele que foi beneficiário com a sentença. Então, apelante, apelado, e logo em seguida nós temos, você vai expor os fatos da apelação. Pessoal, é uma síntese fática. E logo em seguida vocês vão dizer o seguinte: diante do narrado, o juízo o juízo de primeiro grau, julgou improcedente o meu pedido, conforme sentença. Aí vocês coloquem a sentença na íntegra, para que o juízo de quem de segundo grau possa analisar, perfeito? E você pede a reforma ou a invalidação. Tudo bem? Então, o inciso 2 da exposição do fato do direito, artigo 1010,
é basicamente isso que eu estou comentando, e logo em seguida vocês vão dizer o seguinte, vocês vão abrir um outro tópico falando assim, das razões do pedido de reforma de novo, quando há um julgamento mal realizado pelo juiz de primeiro grau, ou a invalidação, quando há, no caso, um vício formal. Tudo bem? Pessoal, nesse caso aqui, as razões do pedido de reforma é a lei. Tem que aplicar a lei ao caso concreto, a lei estática. Se a lei nada fala, você aplica analogia, você aplica princípios para buscar mudar aquela sentença. E logo em seguida tem o pedido. O pedido é o mais importante, né? O que você busca? Requer a recorrente que seja o quê? Reformada a decisão para que o recorrido seja condenado a pagar o valor arbitrado em dano moral acima de R$50 mil, ou a diminuir o valor a título de dano material, que seja cancelado o contrato e por aí vai, perfeito? Lembrando que quando você apela, vocês vão verificar comigo já já que o recurso ele tem que ser limitado, tudo bem? Então, aqui nós fechamos a questão do conteúdo em relação ao objeto da apelação. Bom, uma situação que nós temos aqui muita dúvida é em relação à apelação adesiva. A apelação adesiva, que é o recurso adesivo, ele está previsto lá no artigo 997, parágrafo 2º do CPC, que diz o seguinte, cada parte interporar o recurso independentemente, no prazo com observância das exigências legais. Aí o parágrafo 2º fala o seguinte, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo desaplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observando o seguinte. Eu acho interessante que vocês possam dar uma lida ali no inciso 2. Será admissível o recurso adesivo na apelação, recurso extraordinário e recurso especial. O que é a apelação adesiva ou recurso adesivo? Nada mais é do que a parte que ganhou o processo, ela não recorre porque a sentença foi satisfatória. Só que a parte ré recorre, porque para ela não é interessante pagar R$30 mil a título de danos morais. Perfeito? Quando a parte ré recorre, ela torna-se apelante do processo. O apelado, ele será intimado a trazer à tona as suas contrarrazões à apelação. Então, o autor agora vira o apelado, né, porque a nomenclatura muda a questão de cada fase do processo, seja na fase de conhecimento, seja na fase recursal, seja na fase de execução, a nomenclatura, o nome altera. Então, nesse caso, nós temos aqui que o autor vai ser intimado a se manifestar em contrarrazões, sendo um apelado, e nesse momento, caso ele queira, ele pode trazer à tona a apelação adesiva, que nada mais é do que a possibilidade de buscar também a reforma ou a invalidação da sentença. Nesse caso concreto que eu mencionei, provavelmente seria a reforma para majorar o dano. Tudo bem? Beleza? Então, lembrando o seguinte, que esse recurso de apelação adesiva só é cabível conforme estabelece o artigo 997, inciso 2, na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Nos demais recursos não cabe nada adesivo. Fecha aqui. Esse inciso também é muito importante lá para a questão de concurso, OAB, para quem quiser, tá bom? Fica de olho nele. Lembrando que, se a parte que recorreu primeiro desistir da apelação, a apelação adesiva, ela decai. Ela não sobrevive sozinha. Por isso que o parágrafo 2º do artigo 997 estabelece que o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Já que você não apelou no momento oportuno, porque era favorável a você, ou porque você não quis por preguiça, sabe-se lá o motivo cabal, agora o seu recurso fica condicionado. Eu não entendo como uma penalidade legal, mas como uma forma também, né, de trazer o equilíbrio às partes. Tudo bem? Então, esse tópico que eu acabei de comentar é a apelação adesiva. Pessoal, eu não estou conseguindo ter acesso a eventuais perguntas, por isso que eu estou falando de maneira direta à matéria. Posteriormente, quando acabar o vídeo, eu respondo, ou então através de e-mail, mando um questionamento que, se eu puder, eu encaminho para vocês a resposta. Tudo bem? A apelação adesiva prevista no artigo 997, parágrafos, né, e incisos lá do CPC. Tudo bem? Apelação adesiva. Pessoal, vamos lá. Questão da interposição da apelação, nós temos aqui o prazo de 15 dias, que aplica-se o artigo 1003, parágrafo 5º. De novo, só para deixar bem claro,
Os embargos de declaração têm 5 dias, todos os demais 15 dias. Então você tem um prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação. Só uma observação. Uma vez que foi dada a sentença e porventura a parte recorra através de embargos de declaração, os embargos interrompem prazo para eventual apelação. Interromper, nada mais é do que você voltar o tempo quando abrir prazo para apelar. Tá bom? Então, prazo de 15 dias. Nós falamos aqui do artigo 1010, que estão na interposição e do mérito. Uma vez que você recorre o juízo de primeiro grau, né, porque lá no artigo 1010 fala que ele que vai receber a apelação, ele vai pegar o recurso para si, certo? Ele vai intimar o apelado para se manifestar em contrarrazões à apelação, tudo bem? Aqui, o juízo de primeiro grau, como regra geral, que o CPC estabelece, ele não irá fazer o juízo de admissibilidade, levando, para tanto, uma vez que com ou sem as contrarrazões, o juízo a apelação será remetida ao juízo ad quem, juízo de segundo grau, certo? E ali ele irá fazer o juízo de admissibilidade. Qual é o juízo de admissibilidade? São aqueles requisitos lá iniciais: verificar cabimento, verificar interesse recursal, legitimidade, tempestividade, preparo e regularidade formal. Tudo bem? Bom, estamos acabando. Então, o parágrafo 3º do artigo 1010 fala o seguinte: após as formalidades, todas essas que eu comentei do artigo 1010, no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Tudo bem? Fechamos? Aí agora, uma vez que interposta a apelação e remetida ao juízo de segundo grau, juízo ad quem, né? Lá vai ocorrer a possibilidade de realizar o julgamento monocrático do recurso ou levar para o colegiado, onde ali será proferido um acórdão. Tá bom? Então, como regra geral, temos lá a decisão monocrática no artigo 1011, que o relator só poderá decidir monocraticamente a apelação com fulcro no artigo 932, inciso 3 a 5, e se não for o caso de decidir monocraticamente, o relator do caso irá fazer seu voto e levar ao colegiado, que ali será decidido de maneira colegiada, proferindo um acórdão. Eu peço que vocês depois deem uma lida no artigo 932, incisos 3, 4 e 5. Tá bom? Pessoal, importante dizer que a apelação tem efeito suspensivo, né? Quais são os efeitos do recurso? Obstar o trânsito em julgado material da sentença, porque uma vez transitado materialmente, fica impossibilitado de você interpor recurso para discutir aquela questão, perfeito? Trânsito em julgado material. Nós temos aqui, como regra geral, a suspensão do efeito da sentença. Então, dada a sentença, o juiz ele vai analisar e a sentença vai suspender a eficácia, muita coisa. Nesse caso, ao receber a apelação, o juiz ele pode proferir efeito suspensivo, porém, como regra geral, o artigo 1012 fala assim: a apelação terá efeito suspensivo. Ok, como tem algumas situações que ele estabelece que não terá efeito suspensivo. Então, dada a sentença, o efeito da sentença ficará suspenso. Mas tem algumas decisões em que, independentemente do apelante, né, da parte recorrente interpor o recurso, a apelação não terá o efeito suspensivo. Está lá no parágrafo 1º e seus incisos. Fala o seguinte: além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação. Então, por exemplo, aqui eu marquei alguns incisos que falam o seguinte: o inciso 2 fala condenar a pagar alimentos e confirmar, a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, depois eu peço que vocês deem uma lida nos incisos, que é muito importante. Como regra geral, só para deixar claro, a sentença terá efeito suspensivo. Contra uma apelação que versa sobre as questões que estão no parágrafo 1º do artigo 1012,
a sentença não terá efeito suspensivo. Então, independentemente do recurso, irá ocorrer a sua eficácia. Porque, por exemplo, no caso de uma sentença que condena a parte apelante, né, que recorreu, a pagar os alimentos. Nós estamos falando aqui do binômio necessidade e possibilidade. Quem tem fome tem pressa. Então, ainda que ele recorra, aquela sentença surtirá efeito para que ele pague a pensão alimentícia, por exemplo. Perfeito? Então, a mesma coisa, o inciso 5, que fala assim: confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Uma vez dada a tutela provisória, ainda que ele recorra, aquela tutela provisória surtirá efeito. Pessoal, só uma coisa: contra decisões, contra sentença que concede, contra decisões que concede tutela antecipada, cabe agravo de instrumento. Uma vez confirmada a tutela de urgência em sentença, nesse cabe apelação, sem efeito suspensivo. Perfeito? Então, beleza. Eu peço que depois vocês deem uma lida nos incisos. O efeito devolutivo nada mais é do que a possibilidade de reexame da matéria no juízo de segundo grau, que está lá no artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Nesse caso, você vai verificar que, a depender se você está buscando a reforma ou a invalidação, nas suas razões da reforma, você vai limitar a questão e vai devolver essa matéria ao tribunal. Tudo bem? Fiquem de olho nisso. Nesse caso aqui, nós também temos que falar do efeito translativo. Quando você limita a matéria, dentro desse conteúdo, pode ser que tenham pontos que não foram arguídos por você. Então, nesse caso, ainda que não seja arguído, mas que esteja dentro do conteúdo que você limitou, o juiz ele pode analisar. Você trouxe um ponto A para ser questionado, porém, dentro de toda a questão delimitada, você vai verificar aqui que o juiz ele pode analisar, porque ele verifica alguma ilegalidade, por exemplo. Esse caso, nós falamos que é um efeito da apelação, que é chamado efeito translativo. Perfeito, pessoal? Bom, quase tudo sobre apelação, eu vou finalizar falando sobre algumas informações importantes. Tudo bem? O julgamento imediato do mérito. Tá lá no artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, que fala o seguinte: o parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de julgamento, de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Então, você recorre de uma sentença, porque, por exemplo, decretou, quando reforma a sentença fundada no artigo 485. Aí você volta lá no artigo 485, por exemplo, o artigo 485 fala sobre o julgamento do processo sem resolução do mérito. Então, quando você recorre de uma sentença que julga extinto seu processo sem resolução do mérito e o juiz verifica que está errada essa sentença e, além disso, verificar que o seu processo está maduro para julgamento, ele poderá julgar tanto recurso quanto mérito do seu processo. Nesse caso aqui, é o julgamento imediato do mérito recursal, que está elencado lá no artigo 1013, parágrafo 3º e seus incisos de 1 a 4 do CPC. Tá bom? Então, isso só vai ocorrer quando tiver reforma da sentença fundamentada no artigo 485, extinção do processo sem resolução do mérito, decretar a nulidade da sentença, por ser ela não congruente, né, com os limites do pedido e da causa de pedir, já falamos sobre isso, constar a omissão no exame de um dos pedidos, e também quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Então é importante, uma vez que você apelou, houve a reforma, o juiz, ao analisar toda a questão, se verificar a possibilidade, pode fazer o julgamento imediato do mérito, tá? Aqui nós falamos da aplicação do princípio da economia processual. E agora, para a gente finalizar, o parágrafo 5º do artigo 1013, que fala sobre o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Então, uma vez que foi dada a decisão que concede tutela de urgência, a parte agravou, por exemplo, e manteve a concessão na sentença, houve a confirmação do pedido de tutela, já é mérito. Por isso, quando nós fazemos uma petição inicial, quando tem pedido de tutela, você coloca assim, que seja deferido o pedido de tutela de urgência para restabelecer energia, para
restabelecer o plano de saúde, e logo em seguida você coloca que seja ratificada a tutela de urgência, porque na sentença eu quero que aquilo ali se confirme, e se confirmar na sentença, contra a sentença cabe apelação, então nesse caso você só vai impugnar em sede de apelação. Tudo bem? Artigo 1013, parágrafo 5º do CPC. E agora eu só quero mencionar a questão da supressão de instância, tá? Para a gente finalizar mais um vídeo. A supressão de instância nada mais é do que a impossibilidade em sede recursal de você trazer fatos novos. Então, toda a questão fática do processo você deve levar ao juízo de primeiro grau. Uma vez que você recorra da sentença, você agora vai analisar o direito. A exceção está prevista lá no artigo 1014 do CPC. O artigo 1014 fala o seguinte: as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Aí que entra a exceção. Como regra geral não pode. Por motivo de força maior, aquela questão fática não foi trazida na fase de conhecimento, pode na apelação, lembrando aqui dessa questão do motivo de força maior. Pessoal, a ideia de apelação finaliza aqui. Tudo bem? Artigo 1009 ao artigo 1014. Então, é importante depois que vocês possam fazer uma análise dos artigos, tá? Marcar o que é importante, lembrar da contrarrazão à apelação, o recorrido vai ser intimado, certo? Lembrar do efeito suspensivo que a apelação tem, a exceção está no parágrafo 1º do artigo 1012, tá? E lembrar também da questão que eu acabei de falar do artigo 1014, que é supressão de instância. Tudo bem? Vamos parar mais 5 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre agravo de instrumento, agravo interno e embargo de declaração. Obrigado, até já.